Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco para mais um episódio. Como você sabe, neste mês de setembro nós estamos conversando e discutindo aqui sobre as gerações. No último episódio nós tivemos o imenso prazer de receber aqui 3 profissionais e nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a fase da gestação nesse tema das gerações. E hoje, não menos importante, nós falaremos de uma fase onde o caráter é formado, por exemplo, onde muitas memórias afetivas são fixadas nas mentes, né, de todos nós, que é a fase da infância. E eu tenho o privilégio de ter aqui conosco 2 convidados especialistas na área, trabalham com esse público e vai poder nos ajudar a entender, do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista espiritual, como lidar com essa geração. Até porque são eles o futuro, né? Dizemos tanto que essa geração é o nosso futuro. Provavelmente, talvez sejam eles que estejam mais engajados ali, envolvidos na missão que fará com que o Senhor Jesus volte, que é a pregação do Evangelho. Então fique conosco até o final, né? Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, ative o sino de notificações e compartilhe este programa, essa live, esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu quero saudar aqui a nossa convidada especial, a Cláudia Alves, que Olá. Aceitou, né, prontamente ao nosso convite. Obrigado, Cláudia, por ter aceitado. Boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Magno. Que bom poder estar aqui com você, com o Adriel, com todo mundo que está assistindo, para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante e tão necessário, né? Acho que todo pai, toda mãe, todo educador, toda pessoa que convive com uma criança vai poder se beneficiar, porque a gente pode entender um pouquinho mais sobre esse momento tão importante da vida que é a infância, né? E Perfeito. Construir ali uma base bonita, uma base legal para que tenhamos depois aí um bom cidadão, um bom ser humano e um bom cristão, né? Maravilha. Então é um prazer estar aqui. Que bom. E também o nosso outro convidado especial, o Adriel Duarte, meu professor de inglês, amigo, também pedagogo, professor, lida com essa fase, né, da geração, que é a fase da infância, como professor, como educador. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, gente. Eu que agradeço, Magno, estar aqui para falar, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu sempre digo aos meus alunos que se a gente olhasse melhor para a educação infantil, né, olhasse mais para a formação, a gente da primeira infância, nós não teríamos tantos problemas sociais como nós temos agora no futuro. Então, uma criança bem educada, uma criança bem instruída, uma criança bem guiada é bíblico, né? Ela vai trazer futuros lá na frente. Então, isso para mim é de extrema importância. Eu acho que uma das fases mais difíceis de se trabalhar, a gente julga muito a adolescência, né? Mas eu acho que a infância é a mais difícil. Porque é na infância que a gente vai ensinar a tomada de decisão, a tomada de escolhas e tudo mais que vem pela frente. Perfeito. Como de praxe, eu quero pedir que você feche seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração e pedir para que Deus guie essa nossa conversa. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos. Nós temos visto a Tua mão poderosa atuar, né, sobre os diversos assuntos que nós tratamos aqui, as pessoas que o Senhor permitiu estarem aqui corroborando e colaborando para que o entendimento a respeito dos temas tratados tanto do ponto de vista social, profissional, técnico, popular e bíblico, sejam esclarecidos e nós saímos sempre ganhando, né, e transformados pelo poder da Tua palavra. Que hoje não seja diferente. Que o Teu Santo Espírito nos use e que o Senhor, através de nós, possa comunicar a todos aqueles que estão assistindo a este programa e que eles possam serem beneficiados com esse estudo, com essa conversa, e que isso possa alcançar a todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Te oramos na certeza que o Senhor nos ouve e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, Cláudia e Adriel, né, na ordem da preferência às mulheres, claro, evidentemente, com certeza. Explica um pouco como é que você atua hoje dentro da área da educação, né, aqui para Bahia e Sergipe, certo? Isso. Então, eu sou pedagoga por formação.
E hoje eu atuo na coordenação pedagógica do Departamento de Educação. Então, nós temos 28 escolas espalhadas aí pela Bahia e pelo Sergipe. Cada uma dessas escolas está linkada, digamos assim, a um departamento de educação lá nos campos, né? Sim. Associação Bahia, que é aqui Grande Salvador e região metropolitana. Então, tem lá no norte da Bahia, Associação Bahia Norte. Então, nós temos 7 associações e campos, mais a FADBA. Então, cada escola está linkada com uma associação e a associação está linkada com a União, Sim. que é onde eu trabalho. Então, ali tem um departamento, assim como tem o Ministério Jovem, tem o Ministério da Criança e do Adolescente, tem um departamento de educação. Perfeito. Então, tem um diretor de educação, tem uma coordenadora pedagógica, que sou eu, e um tesoureiro de educação. Então, eu trabalho diretamente com esse grupo de coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e com os professores Sim. que estão ali na linha de frente. Isso, na linha de frente com os nossos cheirosinhos. Que maravilha. No dia a dia ali com os nossos meninos. Adriel já é professor, educador, Isso. pedagogo. Explica também como é que você atua hoje dentro dessa área, para a gente saber lá. um pouco mais. Eu tenho uma extensão aí, né? Já há alguns anos lidando com esse público. Eu lido hoje com o público da faixa etária da educação infantil, até os anos iniciais, fundamental anos iniciais, né? Que é do 1º ao 5º ano. E também tem uma escola de inglês, né? Sim. Onde eu lido com todo esse público, desde a educação infantil até adultos, com a formação, intercâmbio, todos esses processos. Então, eu acompanho a criança. Cláudia traz aí a parte da coordenação, né? E eu tô ali Você tá na lida do dia a dia. na sala de aula, recebendo o que vem aí dessas informações. Tá completo o time, então. Exato. Como é que funciona a ideia, a elaboração dos cuidados em relação... eu sei que a parte acadêmica tem MEC, tem algumas instituições que regem aí, né, os cronogramas, os planos de aula, etc. Mas Sim. o cuidado em si com esse público, né? Olha só, a gente costuma pensar muito em questão de educação e escolarização, Sim, certo? sim. Isso. Partindo do pressuposto que educação vem de casa. E é realmente isso, essa base, Perfeito. esse norte, esse direcionamento precisa vir de casa. Para que nós, na escola, façamos, então, a escolarização. A gente vai ensinar a ler, a escrever, tudo que os órgãos que cuidam ali da educação, o MEC, a Secretaria Estadual de Educação, os núcleos territoriais de educação, eles dão diretrizes, né? E a gente tem que caminhar dentro disso. Porém, o que acontece, Magno e Adriel, é que na prática hoje, nós, escola, não fazemos somente escolarização. Não mesmo. Nosso papel, ele é muito além de ensinar a ler e escrever, justamente por uma característica da sociedade que a gente vive hoje. Uma deficiência. Uma deficiência. Muito e grande. com isso, eu não estou dizendo que os pais não são bons, que os pais não dão conta, não. Eles estão fazendo o melhor que podem. Porém, ainda assim, a gente percebe algumas lacunas ali nos cheirosinhos. Sim. E a gente tem que dedicar um tempo para isso, para ensinar limites, para ensinar bons modos e cuidar mesmo dessa criança. Por exemplo, extensão, né? Da uma casa extensão. se tornou a escola. É por isso que a gente tem trabalhado, né? Eu falo do ponto de vista da escola, para que a escola e a família estejam cada vez mais integradas. Porque este aluno que é filho em casa, que é aluno na escola, mas ele é uma coisa só. Ele não deixa de ser criança quando ele entra na escola. Então, a gente precisa cuidar, olhar para este indivíduo e pensar nele como um todo. Por isso que a educação adventista, onde eu trabalho, a gente procura o desenvolvimento do ser, do indivíduo, e não é só a educação adventista. A própria BNCC traz a educação integral, mas a gente quer que o indivíduo se desenvolva bem física, mental, espiritual, emocionalmente, socialmente, para que seja um todo. Então, não dá para fazer isso partindo apenas de um olhar simplista. Não, eu vou só ensinar. Eu vou só ensinar a matemática, a ler e a escrever. Não dá. Porque isso não é um problema meu. Isso problema é um social não é exato, meu. É um problema meu. Nós estamos diretamente envolvidos nisso e não dá para separar. Então, esse cuidado com o ser, com o todo, ele é constante, tanto em casa quanto na escola. Você percebe, Adriel, que há uma dificuldade, muitas vezes, de identificar na criança
essa ruptura ou necessidade de complemento educacional na escola? Tipo, a criança, como é que o professor enxerga isso na criança, que ali ele não vai conseguir só exercer o papel dele profissional, né, que é ensinar a ler e escrever, mas sim um papel que estende a um papel social de ajudar a educá-lo ou complementar a educação que vem dos pais, que vem de casa. É nítido. Há 10 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei nessa empreitada educacional, não se falava de educação socioemocional no ambiente escolar. Eu concluí meu ensino médio há 12 anos atrás, praticamente. E eu lembro que eu não passei, estudei numa boa educação, estudei na escola adventista a minha vida inteira, e a gente não se conversava sobre socioemocional, se conversava sobre vários outros interesses e tudo mais, porém nós não tínhamos educação socioemocional. Quando eu entrei, comecei meu processo de professor, na época ainda da faculdade e tudo mais, começou-se então a discutir na sala de aula, no ambiente escolar, a educação socioemocional. Por quê? Porque viu-se a necessidade de entender de que algo não estava chegando completo lá com aquele aluno. Aquele aluno aprendia matemática, ele aprendia a ler, ele aprendia a escrever, né? Que é o caso hoje do meu público. Ele é alfabetizado, mas algo estava faltando naquele aluno. Não sabia lidar com as emoções mais simples. Aquele aluno, se ele fosse, por exemplo, recebesse um não na sala de aula, ele não sabia responder positivamente aquilo. Frustrado, né? Ele vivia frustrado. Então, por que agora é necessário isso? Porque foi se percebendo, principalmente pós-pandemia, a deficiência emocional que os nossos alunos chegam em sala de aula. Fragilidade deles, né? Exato. Isso é dado, assim, por quais motivos? Eu sei que não só... nós tratamos aqui em alguns episódios, alguns episódios atrás, sobre divórcio. Sim. O divórcio, ele cresceu exponencialmente. Se eu não me engano, no ano de 2022 ocorreram 700 e poucos no período da pandemia cresceu muito. Divórcios, né? Em todo o Brasil, 700 e poucos mil divórcios. Eu sei que esse é um fator. Por exemplo, eu vim, meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade. Meu pai sempre foi presente, né? Deu suporte à minha mãe ali na medida do possível. Enquanto criança eu não consigo nem medir isso. Mas meu pai não sumiu, né? Eu sei que eu tenho pai, sei quem é meu pai. Ele me visitava, tirava férias comigo e etc. Talvez minha mãe poderia responder, mas eu não sei se isso foi um problema na escola. Para mim, se isso... Tenho certeza que provavelmente deve ter sido, né? Porque não era fácil, né? Mas também, não era depende muito da condução que é dada para a situação. Isso. Sim. Então, por exemplo, num contexto desse de um divórcio, o modo como a família, no caso ali, o pai e a mãe, conduzem tudo isso, pode impactar na criança. Vai impactar, positivo ou negativamente. Exato. Então, se esse pai some, se esse pai corta as relações com essa criança e ele sente uma falta e ele não sabe falar, e o modo dele, às vezes, de demonstrar essa falta é sendo agressivo. Porque se a mãe desconta, por exemplo, a raiva do pai na criança. Né? Ou se a mãe conduz isso com uma leveza, muito embora para ela esteja doendo, nós sabemos que quem casa não casa para separar. Exato. Não é? Mas assim, quando a mãe e o pai entendem assim, nosso relacionamento acabou. Sim. Mas não acaba a nossa relação com esta criança. Isso. Não existe ex-pai e ex-mãe. Então, eu acompanhei já muitos casos na escola em que o término do casamento aconteceu, porque tinha de acontecer, mas a criança não teve tanto impacto devido à condução dos pais. Isso mesmo. Já vi outros casos em que a criança realmente ficou terrivelmente afetada, devastada, sentida, sofrida. E isso cai onde? No colo dos professores. Isso mesmo. E como é que, como coordenação e como professor, eu penso que no seu trabalho, imagino que você deve ter um trabalho ainda maior com os profissionais. Sim. Né? Para prepará-los. Precisa instrumentalizá-los para reagirem frente a essas situações. E os professores na sala de aula, em relação... O que é que eu penso? Como é que, na prática, você acaba identificando que aquela criança necessita de algo a mais, além da escolarização? Vamos lá. Sabe? Primeiro ponto é o seguinte. Nenhuma criança, ela é rebelde, desaforada, encrenqueira, porque ela quer. Nasceu assim. Ela nasceu assim, ela não nasce assim. O primeiro ponto, o que é que acontecia antes, né?
há uns 20 anos atrás, nós tínhamos uma criança que demonstrava comportamentos agressivos em sala de aula, por exemplo, e a gente achava que era rebeldia, que era mal educada, aquela coisa toda. E só íamos lá, suspendíamos aquela criança. Não, você vai ficar em casa 1 semana. Aí mandávamos para a coordenação entendia que era ok, 1 semana em casa. Hoje, como é que a gente trabalha em sala de aula? A gente identifica o problema daquela criança. Ele está com uma dificuldade de comportamento ou uma dificuldade de aprendizagem. A gente chama a família e vai investigar a família. Junto. A gente vai saber o que é que está acontecendo por trás daquela criança. Por quê? O que é que a gente entende hoje como educação? Que cada criança é um universo. Ou seja, atrás daquela criança existe algo que nós precisamos saber o que é. Tem um contexto. Tem um contexto. Que vai justificar este comportamento. Exatamente. E aí é um papel, porque a escola é uma instituição que, se ela não andar, é como se fosse uma máquina. Se faltar uma peça ali, desanda, trava. Então, tanto a sala de aula, o professor, ele é uma extensão da coordenação, que a coordenação é uma extensão da direção. Então, a gente precisa conversar a mesma língua. Então, se a gente identifica aquilo, o professor identifica aquilo, e eu, na minha função, estou ali no dia a dia, lido com a criança, me sento, brinco, interajo com aquela criança, identifico que aquela criança está presenciando ou tendo alguma função que nela não está agindo bem, ela não consegue interagir com os colegas, ela não consegue brincar, ela é uma criança chorosa, ela é uma criança que não aceita o não, ela é uma criança inquieta, já liga uma lanterna ali pra gente. Um sinalzinho vermelho acende ali. O que é que está acontecendo? Se eu já conversei com ela, já apliquei os métodos pedagógicos, lúdicos e tal, para tentar gerir aquela criança, ela não responde aquilo, vamos atrás do qual é que está sendo o motivador para aquilo acontecer. Sim. E aí que entra a reunião de pais com a família, é a conversa com a coordenação, é toda essa logística. Então, às vezes, muitas pessoas criticam, por exemplo, que o trabalho do professor ou de um trabalho de um profissional da educação é só na escola. É só um momento, é só de 8 às 12, de 1 às 17. Não. É um trabalho contínuo. Porque, às vezes, a gente tem que educar não só a criança, mas a família que aquela criança está inserida. Entende? Esse termo até educar, ele foi ressignificado ao longo do tempo, né? No meu tempo era só educação, e depois isso acabou separando ali. É para deixar claro, talvez, os papéis de cada grupo que está ligado à criança. Sim. Mas, no fim, na prática, continua sendo o mesmo. Ou eu estou errado? Com certeza. Até porque, assim, por mais que façamos essa segregação, o que é da escola, o que é da família, a escolarização, a educação, mas o objetivo é em comum. Sempre é o mesmo. Porque o indivíduo é o mesmo. Eu tenho aqui um Joãozinho que eu quero desenvolver e, ao invés de eu, escola, me separar dessa família e julgar essa família e acusar essa família de suas falhas, de suas fragilidades, eu preciso juntar as mãos. Para focar no Joãozinho. Focar no Joãozinho. Nossa situação aqui é o Joãozinho. O que é que a gente pode fazer para que o Joãozinho cresça bem, saudável, equilibrado, com uma boa inteligência emocional, para que ele saiba lidar com frustrações, porque ele vai lidar, sim, com muitas frustrações ao longo da vida. Lembrei até agora de uma situação que eu vivi como diretora. Não vou falar o lugar para não... não entregar. Já fui diretora em alguns lugares, não muitos, mas ia ter um episódio, um intercâmbio. O intercâmbio é aquele momento em que o aluno, né, a partir ali do 6º ano, ele pode viajar, passar um período ali de 15, 20 dias fora, Itália, sei lá, Estados Unidos, justamente com o objetivo de aprender uma língua. E aí, como é feito na escola adventista? Nós temos uma equipe que trabalha diretamente com isso, então, vamos supor, eu sou diretora, não sou eu que vou levar os meus meninos, porque eu não tenho expertise nisso. Sim. Então, tem uma empresa da igreja mesmo que trabalha com isso, ela vem na escola, ela faz uma divulgação com os alunos, sem entrar nos detalhes de preço, porque isso a gente sabe que o aluno não tem noção do que são 15 mil reais, 20 mil reais. E aí se marca uma reunião com os pais. Nesse momento com os pais é que se entra nesse detalhamento, explicando detalhe, data, seguro, valor, condição de pagamento. Beleza.
Fizemos todo um trabalho, uma capela, a gente chama de capela, uma aula geral para divulgar com os meninos. Mas o grande objetivo disso, Magno, também é mostrar para esse menino que ele pode ter sonhos. Sim. Talvez ele não vai conseguir nesse intercâmbio agora, mas ele pode sonhar. Daqui a 1 ano, 2, 3 anos, a menina pode trocar uma festa de aniversário por uma viagem dessa. Uma debutante, enfim, né? não Fazer é? debutante de intercâmbio. Aí, acreditem, minha gente, recebi uma mãe na minha sala me dizendo que estava extremamente triste comigo, porque ela sabia que ela não podia pagar para a menina dela ir, e a menina agora ia ficar querendo. Falei, uai, filha, sua menina não pode ser frustrada? Nunca. Ela não consegue... E só tem ela na escola? E os outros? 14 anos e meio. Ela não consegue entender que ela não vai ter tudo sempre. Que algumas coisas ela não vai conseguir. E que mesmo que ela não consiga, que a mãe não consiga pagar isso para ela agora, ela é amada, ela é querida, mas a mãe dela tem limitações. Então, você percebe que, às vezes, a dificuldade, ela está justamente no entendimento da maternidade e da paternidade. É na família mesmo. Eu citei um exemplo aqui de uma adolescente que iria se frustrar por não ir para um intercâmbio. Mas quando eu falo de uma infância, é uma criança que quer um brinquedo e que às vezes o pai não pode pagar. Mas chora, faz Uma festinha de aniversário. Né, como fala aqui na Bahia. Então, assim, eu não estou dizendo que os pais não precisam, não devam se esforçar para oferecer aquilo de melhor para os filhos. Devem, aquilo que puderem de melhor. Mas já tem que ir educando essa criança para ela entender que mamãe tem limitações, papai tem limitações. Sim. Não é tudo que você quer que você vai ganhar. E essa falta de limite reflete diretamente na sala de aula. Total. Com certeza. Se ele nunca recebe um não em casa, eu recebo na escola um menino e uma menina cuja vida, que pensa que a vida gira ao redor do umbigo dele. E quando a professora o coloca ali num padrão, quando eu falo um padrão, não estou dizendo de desrespeitar Sim. as características, mas dizer assim, agora é a vez de todo mundo. Agora não é o teu momento. Agora você vai compartilhar. Nossa, isso é difícil demais. Difícil demais. Mas a gente tem que fazer isso, porque se ele não aprender na escola, ele vai ser uma pessoa fraca na vida depois. O que deveria ter aprendido em casa, diga-se de passagem. Exatamente. É o que a gente hoje tem de mais real na sala de aula. Aham. São as crianças que não sabem serem frustradas. Ai, Adriel, você está dizendo que então a sala de aula vai lhe frustrar? Vai. Vai. Eu vou frustrar o meu aluno, mas não frustrar no sentido pejorativo, Porque no você sentido de quer, que eu quero. Mas vai chegar um mas momento eu que vou ser o é inevitável. percussor de um não. Porque eu vou ver lá o menino querendo enfiar um lápis no olho do coleguinha. Acontece muito isso no G2, G3, e eu vou dizer a ele que não. Eu lembro que você contou uma situação uma vez pra mim do amigo secreto de chocolate. Pois é. Que o menino não gostou do presente que ele ganhou. Exatamente. Tu lembra disso? E aí ele disse, simplesmente, ele entregou, devolveu. Uau. Ele disse que não ia aceitar Não aquele ia presente, aceitar. porque não era aquilo que ele queria. Ou seja, porque essa criança, ela provavelmente foi Tava ensinada acostumada a ganhar o que queria. em casa que ele ganha tudo o que ele quer. No tempo que ele quer, do jeito que Que ele é quer. o grande para mim hoje, um dos grandes problemas educacionais são os pais que são aqueles pais, eu apelidei, né, no meu pessoal, no meu íntimo, pai loteria, que é o pai que proporciona tudo aquilo que o seu filho quer. Eu vou ser um pai que eu vou proporcionar tudo que pro eu meu não tive. filho. Meu Eu vou Deus. dar um mundo, eu já ouvi isso. Eu vou Eu dar já. um mundo ao meu filho. Gente, eu vou logo pro bíblico, o mundo jaz do maligno. Você vai dar um mundo ao seu filho? Então, criando assim. um monstro, viu? Exatamente, você está criando um monstro. Nítido e claro. Por quê? Porque eu estou criando uma criança onde ela vai entender que quando ela chegar na adolescência, eu vi essa semana 5 etapas. Primeira etapa é o não da infância. Eu não digo não, então eu crio uma criança egoísta. Eu crio uma criança que ela entende que tudo é dela e que ela não vai levar um não pra Meu isso. irmão, quando ia no mercado e ia pegar um pirulito, um doce, qualquer coisa, ele na cabeça dele, ele tinha 2 mãos. Eu vou voltar pra lá pra você. Aham. Então ele tinha que ter 2 coisas. Olha, Entendeu? Então era um pirulito, nada. era um pirulito Era em cada um mão. para cada mão. Uau. E quando ele estava com meu pai, ele não reagia assim. Quando ele estava com a mãe dele, ele reagia assim. Quando ele não tinha, tipo, é um pirulito, ó filho, só vai ter um. Meu irmão, o mundo acabava. Como eu havia dito, as crianças elas tendem a ser manipuladoras, justamente porque elas conseguem identificar nos pais essa questão de, se eu fizer essa determinada coisa, eu consigo ganhar o meu pai.
Se eu tomar essa determinada iniciativa, eu consigo ganhar o meu pai. Então, ao meu ver, o grande problema hoje da educação de sala de aula é as bases que nós estamos recebendo. Que tipo de base? Quem é essa criança que está chegando para nós? É uma criança que é ensinada em casa a respeitar o professor, a entender que o professor é uma autoridade em sala de aula. E eu não digo autoridade no sentido de autoritarismo, não. Mas é um gerenciador. Como é que eu gosto de me posicionar? Eu sempre digo aos meus alunos que eu sou a pessoa que conduz ao conhecimento e não o detector do conhecimento. Sim. Porque o meu aluno ele pode pesquisar hoje, ele pode aprender hoje com a internet, coisas positivas e negativas. Com certeza. Então, ele pode trazer um novo conhecimento para a sala de aula que eu até o momento não tinha visto. Então, não significa que eu detenho aquele conhecimento. Não, eu consigo administrar juntamente com ele o conhecimento. Então, eu estou ali para guiar, eu estou ali para nortear aquilo que é necessário. Só que hoje nós enfrentamos esse grande problema, que é como o pai enxerga o educador. Entende? Que eu acho que é um ponto que Cláudia até pode falar mais do que eu, que é o ponto que a coordenação recebe. Porque eu digo uma coisa para você, coordenação de escola, eu chamo sempre, né, carinhosamente de bombeiras, porque elas apagam os incêndios muito antes de chegar na gente. Sim. Então, às vezes, o pai, ele liga querendo arrancar a cabeça de um educador. Só que aí a coordenadora vai lá com jeitinho, negocia e consegue realmente, porque nós estamos vivendo uma educação onde o não ele parece que se tornou um palavrão. Proibido. Eu não posso dizer não em sala de aula. Só que o não, eu gosto do não pelo seguinte, no viés educacional, o não ele é limitante. Ele diz até onde você pode ir. Então, você pode fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Não. O não lhe ensina isso. O não, ele lhe limita. O próprio Jesus recebeu o não de Deus, né? Exato. Pois Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus falou, vamos até o final. Exatamente. Então, se Deus, com sua infinita potência, disse não ao próprio Filho, que dirás nós? Por que não podemos dizer o não? Entende? Muito se tem se falado hoje, né? Até nós estávamos falando isso no backstage, a respeito da educação positiva, que é aquela educação, pronto, é a educação do momento, né? Eu acho que a cada 5 anos, é que nem Cacau? A teologia da prosperidade. A cada 5 anos tem um novo ciclo. É que nem a teologia da prosperidade, não. A educação positiva é o Polishop do momento. É o Polishop. Né? É o Rinodê. Então, assim, o que acontece? A educação positiva, ela me diz, né? Vou falar a grosso modo para que todos possam entender que eu devo negociar com aquela criança. Ensinar aquela criança que ela deve receber uma negociação. Você quer tomar banho? E ela fazer a escolha. E ela fazer a escolha, exato. Do que a criança... Olha só, olha onde temos os perigos. A criança, ela vai identificar o que é bom para ela através das opções que eu vou favorecer. Oi? Como assim? Mas aí alguém poderia dizer, não, é só eu oferecer boas opções. Certo. Tipo, você vai beber suco de maracujá, manga ou uva? Não vou oferecer refrigerante. Mas aí que tá. Deixa eu fazer esse corte aqui. Pode fazer. Do Adriel. Na vida, nem sempre as crianças, as vai pessoas vão ter vão ter opções boas. Dentro de casa, papai e mamãe oferecem o suco. Ou é suco de maracujá, ou é suco de uva, ou é suco de limão. Mas na vida, as opções são boas e ruins. E essa criança que não foi devidamente preparada não consegue identificar uma opção ruim. E pensa, não, eu posso escolher isso daqui porque isso vai ser bom para mim. Isso entende? Mesmo. Além do que, o que o Adriel estava falando é em que medida essa criança que ainda está em um processo de formação, nós sabemos que o caráter ele vai sendo formado até os 7 anos de idade. Isso. Em que medida essa criança já tem condições de escolher o que é melhor para si? Ainda não tem. Por isso é que o adulto precisa escolher. Porém, me parece, e eu não estou aqui fazendo uma afirmação contundente, mas me parece que para o pai também às vezes não consegue escolher pelo filho. E aí, nessa educação positiva, a gente dá a opção ao cheirosinho para que ele escolha. Não é, gente. Papai e mamãe precisam fazer as escolhas pelos seus filhos. Por mais dolorosas que sejam. Por mais dolorosas que sejam. E por mais que naquele momento a escolha que a mãe e o pai faça frustre esse filho. Mas é o melhor para você, meu filho.
Eu acho até... algumas vezes eu penso que a gente não deve comparar, né? Porque as gerações são completamente diferentes, né? A gente tem todo um mas contexto. eu queria comparar. Pronto. Pois é. É um Mas pouquinho assim, inevitável. exato. Só que a vida em si, a gente pede a comparação. Então eu penso o seguinte, fazendo uma reflexão sobre o desenvolvimento das gerações anteriores, né? Ao desenvolvimento da nova geração, o que é que tem dado errado? Eu acho que a gente precisa começar por esse ponto. Sim. Né? Porque o que é que eu percebo hoje? Hoje eu lido com pais mais diretamente e eu vejo que a ideia de ser pai hoje tem muito. Eu gostei muito do que foi falado até no podcast, inclusive um convite para vocês assistirem os demais. A ideia de que a Amanda, né, a psicóloga que falou semana passada, eu gostei muito da afirmação, nunca tinha escutado isso, que ter filho é um sonho narcisista. E realmente é isso. E eu vejo isso em sala de aula. Perfeito. É aquele sonho do filho perfeito, é aquela ideia de que não. Ou pior, que eu digo sempre isso, é a ideia de idealizar no meu filho aquilo que foi frustrante na minha vida. Então, eu não consegui ser médico, mas meu filho tem que ser médico. Eu não consegui ser advogado, meu filho tem que ser advogado. Não. Aí eu sou a favor de quando o adolescente cresce, ele consiga determinar o que ele quer ser, fazer as próprias escolhas. Mas para que eu tenha um filho que escolha bem, eu preciso ensinar esse filho a escolher. E será que eu tenho ensinado da maneira correta? Então, o que é que eu penso? Que hoje, ao meu ver, os pais, eles precisam de uma formação. Entende? Mas como... eu tenho uma escola de pais, tem uma receita para ser pai? Tem a palavra de Deus. Primeiro ponto. E o segundo é eu buscar orientação. A própria irmã White tem uma vasta literatura, né? Exato. O Lar Adventista é muito bom. Eu não tenho um filho. Fundamentos da educação cristã. São perfeitos. Vários livros e o mais. Se eu tenho uma dificuldade com o meu filho, se eu tenho uma dificuldade de desenvolver esta criança, se eu não estou conseguindo alcançar esta criança, vamos buscar uma ajuda profissional. Eu ouvi uma mãe falar, o filho já não é mais uma criança. Sim. Que o filho tá namorando, pretende casar, e ela conversou com o filho, só que por ser mãe, ela percebeu que o pai não conversou sobre assuntos de sexo, etc. Sim. E ela, por ser mulher, não se sentiu tão à vontade de conversar isso com ele. E aí pagou uma terapia para ele e explicou, falou, vou pagar uma terapia por um período, certo? Para que você, com esse profissional, eu não sei se foi psicólogo ou psicóloga, você possa tratar desses assuntos, porque você precisa ouvir e falar sobre isso. Perfeito. Mas assim, ela terceirizou uma coisa tão bonita, tão importante. Porque um senão... maravilhoso, né? Que é o momento da troca. Enfim, ela tomou a decisão que naquele momento ela achou ser melhor por não se sentir à vontade de tratar sobre o assunto com o filho. Eu, por exemplo, não nasci num lar cristão e a tratativa do meu pai, minha mãe nunca conversou sobre isso também comigo. Mas a tratativa do meu pai é outra, né? De uma outra cosmovisão. Isso, né? E o jeito de falar, sabe? Enfim, não vou aqui expor meu pai também, mas ele conversava comigo, mas eu não via nele um pai que eu gostaria de ser, entenda. Sim. Né? Meu pai teve alguns casamentos e tal, ele conduziu a vida dele como marido, ali, como companheiro, de uma forma que eu não queria seguir. Eu segui uma outra linha. Porque ele não é cristão, tem todos esses fatores. Mas até isso me serviu de referência. Olha. Sim. Entende? Foi uma opção inconsciente que ele me deu. Porque eu poderia seguir o mesmo caminho que ele, mas eu decidi seguir um outro caminho. E aí eu fiz esse parêntese para perguntar: como é que o pai, ele teve lá a educação dele? Sabe Deus como, né? Ele chegou no nível que chegou, e eu imagino que a intenção nunca é oferecer o pior para o filho, evidentemente. E não menos também fazer com que aquele filho seja, entre aspas, um problema nas relações que ele for formar ali posteriormente, na escola, faculdade, etc. Exato. Mas como já que, né, essa
esse fogo, como diz Adriel, chega muito antes na coordenação, como é que a coordenação conduz isso de forma a ajudar esses pais, né, a entender que é necessário haver uma mudança? Então, eu gosto de pensar essa questão da maternidade, da paternidade, do que vai ser ensinado para essa criança como uma escolha, certo? Isso. Ninguém é obrigado a ter filho, Sim. né? Ninguém, enfim. Acho que as famílias precisam pensar primeiro sobre isso. Eu tenho falado para alguns jovens em alguns contextos e eu digo, pense, converse sobre, converse com o namorado antes. Né? Se prepare quer ter filho, se programa, se prepara, vai estudar, vai ler, lê a Bíblia, lê o Espírito de Profecia, conversa com pessoas mais experientes que podem te dar ali conselhos e orientações. E o que a gente percebe, Magno, e eu vou fazer toda uma volta para chegar na tua pergunta, viu? É que muitas vezes existe, primeiro, um despreparo para ser pai, para ser mãe, total. Muitas vezes esse filho vem para uma relação que não está preparada. Muitas vezes essa criança vem para um casal, para uma menina que às vezes teve filho, porque as colegas tiveram, porque todo mundo tem, eu vou ter também. Olha só. E é real isso, sabe? Então, quando um casal escolhe, por exemplo, não ter filho, não é a pauta do dia, mas quando, né, um casal diz assim, não quero ter filhos, foi o meu caso, isso choca, isso causa um impacto muito grande, né? Mas aí, voltando aqui, primeiro tem que haver um preparo. Só que por não haver este preparo, ou por haver uma cosmovisão, que não é uma cosmovisão talvez tão acertada, isso tudo vai influenciar nessa criança. E aí isso estoura na escola, ou na mão do professor, ou na mão da coordenação, porque às vezes o professor tomou uma atitude ali que frustrou o cheirosinho, que colocou ele no seu devido lugar, mas que com a intenção de ensinar, de instruir, de orientar. E quando isso cai lá em casa, e às vezes o pai e a mãe vêm irado na coordenação. Porque o professor fez isso com meu filho? Porque... Então, aí a gente tem que entender o que está acontecendo. O que foi que aconteceu em sala de aula, de fato, para que o professor tivesse essa atitude com o seu filho? Por que que nós precisamos mudar essa situação? E aí, às vezes, a escola precisa, sim, de fato, educar o pai, educar a mãe, ensinar a ser pai e a ser mãe. É óbvio que a minha relação com a maternidade, ela é teórica, porque eu fiz uma escolha. Mas isso não diminui o que eu estudei, não diminui o que eu sei, não diminui o que eu vivencio as experiências, né, dentro da escola. Eu não tenho experiência como mãe, mas tenho como educadora, que é cuidando do mesmo aluno. É uma perspectiva diferente? Mas é uma experiência que precisa também ser respeitada. Então, muitas vezes, nós precisamos sim ajudar no processo de educação desses pais. E aí vem uma outra questão de escolha. Por isso eu comecei falando que a maternidade e a paternidade é uma escolha. Mas na educação também, escolhas precisam ser feitas. Muitas. Então, você pai, você mãe, quais são as escolhas que você está fazendo para educar o seu filho? Quais são os exemplos que você tem passado para ele? Exemplos práticos de vida, no dia a dia, ali dentro de casa. É o trato com o cônjuge, é o tom de voz que é usado, é o tipo de palavras que são ditas, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Tudo isso está formando. Então, essas escolhas, tanto a escolha da paternidade, da maternidade, quanto essa escolha do que ensinar para essa criança, vai impactar diretamente no tipo de criança que vai chegar na escola, que vai chegar numa sala do Ministério da Criança no sábado ali para brincar com os coleguinhas, no clube de desbravadores, de aventureiros, no parque, na festinha, porque não se engane, criança não tem filtro. Nenhum. Eu já ouvi coisas do mais absurdo ao mais pessoal possível em sala de aula. Eu vejo, eu estou, né, como ancião do Clube de Desbravadores da Igreja Central de Lauro. Nós temos lá 50 e poucas crianças, mais ou menos. Dos 10 aos 12, mais ou menos, 15 anos, né? Sim, criança e adolescente. Adolescente, você chamar de criança, vai me matar quando sair daqui. Adolescente, vai matar não, vai lhe cancelar. Vai me cancelar. Mas eu vejo coisas que eu não via, não vou num passado tão distante, em 2018. Sim. Quando eu entrei no clube como conselheiro. Os meninos que eram da minha unidade,
eram mais respeitosos, eram mais ouvintes. Sim. O lance da obediência varia, né? Variou Sim. um pouco, mas... E eu fui criança e não fui fácil, então eu vou, né, desconsidero. Mas eles Isso eram... deve ter apanhado. Apanhei que nem malavenha. Mas assim... Os métodos corretivos. Mas não deu pra gente ruim, né? Tá vendo? Eu chamo a atenção pro ouvido. Sim. Porque, pra mim, o ouvido ele é talvez até tão importante quanto a obediência. Aham. Sim. Porque às vezes o menino... Eu vou dar um exemplo prático. Eu lembro que no meu primeiro acampamento, nós chegamos no clube e aí eu falei com os meninos. Eram 6 crianças de 10 anos. Eu falei, vocês já tomaram banho, já comeram, eu vou tomar banho e vocês ficam aqui com o conselheiro adjunto, já preparam a cama e deitam para dormir. Eu quero voltar do banho e encontrar todo mundo dormindo. Fez um combinado com ele. Se não... Aí foi uma ameaça até, né? Eu não vou falar os nomes que os pais não vão saber mesmo. Vamos ficar todos acordados até amanhã de manhã. Porque eu ia fazer a ronda, né? Ele vai ficar todo mundo na ronda comigo. Porque já eram 22 horas, a gente ia ter que acordar cedo e etc, etc. Mas assim, quando eu voltei, eles estavam dormindo. Ah, foi porque você ameaçou? Ou foi porque você combinou? Não sei. Você não ameaçou, você foi pedagógico. Não perguntei. Mas funcionou. Só que aí eu olho o clube de hoje. Sim. Né? Eu já vi alguns conselheiros falar, se você não fizer tal coisa, a unidade toda não vai brincar. Por mim. Eu tenho pensado muito nessa questão aí das gerações, né? A gente conversa muito, eu e Adriel, a respeito disso, que se você pegar numa linha histórica, a gente percebe que desde 1945, quando terminou ali a Segunda Guerra Mundial, a gente consegue perceber algumas gerações distintas, impactos, né? Então tem os baby boomers, que são aqueles filhos do pós-guerra. Depois vem a geração X, eu sou da geração X, quem nasceu ali entre 1977. Aí depois vem a geração Y, geração Z, os millennials, hoje nativos digitais, geração alfa, que são as crianças, né, de hoje em dia. E cada geração, eu não vou entrar aqui, né, nas especificidades de cada geração, em detrimento do tempo, mas cada geração tem a sua característica, certo? Porém, apesar das especificidades das gerações, existem algumas coisas que elas perpassam. Sim. Sabe? Compartilham a mesa entre si. Os tempos, as eras, e são indiscutíveis. Valores, Sim. sabe? Posturas e comportamentos. Então, apesar, e aí eu vou e volto na minha fala, vocês vão entender o porquê, eu tenho feito, por exemplo, uma formação com os nossos professores esse ano, tratando justamente desse conflito intergeracional que acontece dentro da sala de aula, acontece na escola e acontece na sala de aula. O professor que é de uma geração, educando um aluno de uma geração diferente e, às vezes, usando um método que foi usado com ele. Não vai dar certo. Ele precisa adaptar, ele precisa entender qual é a demanda desse aluno para atender essa demanda. Ok. E isso em termos de didática, de metodologia pedagógica, beleza. Porém, quando a gente trata da educação como um todo, existem coisas que vai mudar a geração que for, mas o respeito sempre vai precisar existir. A ética, sabe? Enfim, e a gente, às vezes, eu percebo que nós, educadores, às vezes, alguns educadores, alguns pais, temos medo, e eu estou colocando todo mundo nesse bolo, nós temos medo de... como é que eu vou dizer assim, de exigir, ou de cobrar, ou de exercer um pouco mais de, não falo nem de rigidez, mas de autoridade mesmo, sobre as crianças e sobre os adolescentes. Queridos, precisamos nos lembrar que nós estamos aqui para isso, para educá-los, para corrigi-los, para permitir, sim, que eles se frustrem em algum momento, mas para conduzi-los num caminho correto. Exato. Caminho da ética, da seriedade, para que sejam boas pessoas, bons cidadãos, bons cristãos. Porque, se a gente deixar que eles escolham o tempo todo, ou que eles façam o que eles querem, ou que nunca tem uma consequência para o que eles fizeram, que tipo de pessoa a gente está preparando? Fragilidade, né? Uma geração frágil. Que é o que mais a gente tem lidado hoje. Eu percebo que nós estamos constituindo
né, de uma maneira muito errônea essa geração alfa, porque eu crio uma geração frágil. Exato. Não é que nós não vamos deixar de falar sobre sentimentos. Não é isso. Precisamos falar sobre sentimento. Tem até um filme, né, que é Precisamos Falar sobre Kevin. Sim. Ele lida justamente sobre isso. Precisamos falar sobre aquela criança. Aquela criança é uma criança dotada de sentimentos, de emoções, de fragilidades que vão vir com ela, vão ter impactos na infância que vão ser levados até a fase adulta. Isso é um fato. Mas o que eu preciso entender é que esta criança, ela é uma criança. E o que uma criança precisa? Exato. Entende? O que eu vejo hoje nos pais é que eles não sabem que tem uma criança, que tem um objeto frágil nas mãos. Ou que muitas das vezes, não, eu vou ter um filho para me satisfazer, idealizar. Não, eu preciso ter um filho. Minha família é incompleta porque eu não sou pai. Ok, até aí tudo bem. Você tem um filho, mas quem cria seu filho é o TikToker. É o Instagram. É o Instagram. É a babá. Então, assim, É o cadê professor, a que é muitas vezes participação? as crianças que passam turno. período integral, Exato, né? Tudo não bem, é que a o gente não está turno- julgando por isso, mas ele não, passa de muito maneira mais nenhuma. tempo com o profissional do que com os próprios E pais. eu digo uma coisa, existe uma pesquisa feita, certo? Pela OMS, que diz o seguinte, que as crianças que são tratadas com a presença dos pais, eu digo pai e mãe, né? No seu contexto, são crianças que lá na frente serão bem mais sucedidas. Ó, Então, assim, nós temos que Tem entender impacto. que a presença paterna e materna, ela é essencial. Quando você fala presença, eu imagino que você não está se referindo somente à presença física. Não, eu estou falando de uma criança, por exemplo, eu tenho crianças do G2, né, numa determinada escola que eu trabalho, onde eu nunca vi a mãe e o pai na escola. uau. Eu estou falando de uma criança de 2 anos de idade. É triste, mas é real. Entende? Ou seja, Já reunião de outras- pais, dia dos pais, dia das não mães. sei quem são. E eu vou dizer mais. Isso aí, quando se trata de um aluno, por exemplo, do ensino médio, tá de boa. De boa, digamos assim. Sim, Porque é um menino que já é mais autônomo, Sim. que não tem mais essa Mas eu demanda. tô falando de uma criança de 2 Sim. anos. 2 anos, que tá no comecinho da vida. como se o Como é que você já pai- largou de claro, né, a mão? gente não sabe o contexto, né? Mas é como se, Claro. Com olhando de certeza. fora, Mas só sem pra você entender os entender pormenores, a é como se questão- os pais não estivessem ali ligando É para a por criança. isso que Terceiriza a educação. É Mas por isso que sim, eu nós volto estamos numa naquela- fase dessa, rapidinho, Cacau, Sim. de terceirização. Exato. Onde, não, eu boto numa escola de segunda. Pronto, eu tive um aluno em 2022 que era. Ele, sempre que a gente estava G4, sempre que nós estávamos na sala de aula, ele falava: que quando eu saio daqui eu vou pra escola. Eu digo: não, meu amor, você não vai pra escola, você vai pra casa. Aqui já é a escola. Aqui é a escola. Ele: não, eu vou pra escola. Ai, que dó. Até que um dia eu descobri, pela coordenação, que de fato ele estudava de manhã em uma escola. Aí, como não tinha mais a vaga no colégio que ele estudava no contraturno, ele ia para uma outra escola à tarde. Oh, E meu esse, Deus. muitas das Que vezes essa judiação. criança, eu perguntava, né, sobre pai, mãe, falava de pai e mãe, né, na sala de aula e tal. E ele dizia: não, eu não vejo, mamãe chega, eu já tô dormindo, papai chega, eu já tô Uau. dormindo. Ou seja, aquela criança, ela não tinha uma vivência. Eu conheci uma criança assim, eu fui visitar, enquanto ancião desta igreja, uma família, e ele estuda em tempo integral. E aí nós estávamos conversando com a mãe dele, ele entrou, quando ele sabia que era uma visita de um ancião, ele foi pegou uma Bíblia. Ele imaginou uma visita espiritual Sim. e ele dormiu na cadeira, abraçado na Bíblia. Aí eu conversando com a mãe falou: não, é porque ele estuda em tempo integral. Então, de segunda a sexta, ele sai 6 horas da manhã e chega às 18 horas em casa. Imagina. Aí você me diz uma coisa. Trabalha por mais que exemplo, eu não saio de casa às 6 horas da manhã todo Se dia. a gente falar sobre o desenvolvimento dessa criança, aí vai chegar um momento que essa criança vai ver, o menino vai ver o corpo dele mudar, por exemplo. Vocês vão falar sobre isso aqui mais pra frente. A menina, com quem é que ela vai partilhar isso? Com quem ele vai partilhar isso? Entende? Você tem sido amigo ou amiga do seu filho? Tem sido a base que ele precisa. Entende? Quando ele tem dúvida, ele vem perguntar pra você. Ou vai pra internet. Exato. Aí eu acho que você já teve, né, um podcast sobre a questão do quebrando o silêncio. Sim. Essa criança, ela passa por um abuso, né? Esse ano a gente falou de abuso Aham. infantil. Com quem que ela vai contar? Eu já partilhei com vocês, né, no off, várias situações onde a criança contou pra gente do abuso e o pai e a mãe não sabia. Por quê? Uau. Porque aquela criança é uma criança, não gosto de usar esse termo, mas infelizmente, emocionalmente sim, ela é abandonada emocionalmente.
É uma criança que tem uma roupinha bonitinha, chega com a farda limpinha, a melhor mochila, os Tem melhores materiais tudo, escolares. não tem nada. Viaja, tá sempre fora do país, né? Eu dou aula numa escola, né, de classe média alta, então a gente tem essas conversas com as crianças, elas falam das férias, fala de tudo, mas A criança tem eu mais peço hora de pra voo que o fazer, piloto. exatamente, eu peço pra fazer assim, faz uma cartinha, né, pro papai, pra mamãe. A criança não sabe o que dizer pro pai e pra mãe. Por quê? Uau. Porque não é incentivada a dizer Não eu tem te relação. amo, não houve um eu te amo do pai e da mãe. Essa é a realidade da criança Como é que a atual. gente pode... Claro, né? Seria muita pretensão nossa dizer assim, vamos ajudar. Dá uma e tal, receita, né? Uma receita de bolo. Eu também não sou pai e a ideia aqui não é Sim. julgar a criação de ninguém. Jamais, Muito pelo de maneira contrário. O nenhuma. objetivo deste podcast, desse programa é comunicar, né? E é dar ali a possibilidade das pessoas entenderem um pouco melhor sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Sim. Mas é inegável a experiência que vocês têm atuando, né? Com pais e com crianças. Uhum. Como é que nós podemos ajudar esses pais, né? Que tipo de orientação eles precisam buscar? Que tipo de profissional podem ajudá-los? Para que eles possam identificar se de fato eles são, talvez, esses pais, né, que não têm dos filhos essa confiança. Sim. Né? Ou que eles estão ali terceirizando uma fase da vida da criança. Que hoje a criança já nasce mexendo num tablet. Dedinho em riste. Dedinho ali. Eu conheci A um pinça menino desenvolvida peu. no celular. Eu conheci um menino peu, muito inteligente, filho de professora. Aham. A professora era professora do meu irmão até, Débora, muito gente boa, uma excelente mãe. Mas, assim, aquele professor não trabalha só na escola, né? Não. Minha esposa é Não professora mesmo. também. Passa horas lá corrigindo provas. Nesses momentos onde ela já tinha encerrado o expediente, já tinha ali ensinado o filho, já tinha feito algumas coisas, mas ele ainda estava ativo, o celular, o tablet Era é o o recurso. refúgio. É o recurso para ela terminar o trabalho. E ele não sabia escrever nem ler, e não tinha dificuldade com a pinça, só que ele aprendeu o microfonezinho. Oh. E aí ele clicava no microfone e ele conversava ali com a inteligência artificial do YouTube. Sim. E ele pediu o que ele queria. Porque assim, ele começou pedindo os desenhos que ele gostava. Aham. Depois Aham. ele foi vendo Foi outras testando coisas e foi mais. testando e viu que ele podia pedir o mundo. Essa educação de celular, ela não tem filtro, né? Eu Não. não sei se ele, porventura, teve o desgosto de consumir algum conteúdo que não deveria. Aham. E como a mãe lidou com isso, porque foi uma situação rápida ali que eu vi. Isolada. Mas assim, muitos pais recorrem a esse recurso, Sim, né? porque é mais prático. É prático, ali, resolve né? o problema do Então, momento. com essa experiência de diversos casos Aham. tratados, como é que a gente pode auxiliar esses pais a identificar e resolver? Ô Magno, uma coisa que eu tenho dito assim para muitos pais, muitas pessoas que querem ser pais ou que já são pais e que às vezes estão um pouco perdidas nesse processo é: leia. A gente já falou sobre isso aqui. Leia a Bíblia. Leia os livros do Espírito de Profecia. Leia livros de educação. Tem livros muito bons postos aí no Muitos. mercado que dão subsídio, que dão suporte técnico. É como se você fosse estudar mesmo. Sim. Quero, por exemplo, quando a gente quer dirigir, a gente vai para onde? Pronto, Para escola. uma autoescola. Aula técnica, aula teórica, prova e tudo. É claro que não vai ter uma prova para ser pai, né? Mas você pode estudar. É prova prática, né? Prova prática. É prova prática, somente. Então, eu trago 3 conselhos, assim, se eu puder, sabe? Trazer, primeiro, estude. Procure entender, sabe? Sobre a maternidade. Como você pode fazer para ser um bom pai, uma boa mãe? Claro que não existe fórmula pronta. Mas quanto mais você ler, quanto mais você pesquisar, eu acho que menores são as chances de errar. Tá pronto Com para receber o certeza. problema, né? Exatamente. Outra coisa é, se percebeu alguma coisa ali no comportamento do filho, se a escola trouxe alguma questão, algum vizinho, algum amigo, procure ajuda. Adriel já tratou disso aqui. Procura uma ajuda, Sim. procura, sei lá, um suporte, um apoio de um psicólogo, de um terapeuta. Alguém vai poder te ajudar. E aí, eu toco num outro ponto muito importante, que é, eu sou cristã, tá? Meu marido é cristão. Eu tenho um filho que eu estou criando no cristianismo. É óbvio que eu vou procurar um psicólogo que tenha Sim.
a mesma linha Sim, que eu. Porque se eu claro. procurar uma pessoa que tem uma cosmovisão totalmente diferente da minha, eu não estou dizendo que seja errada, tá? Sim, Eu vou ter um choque. vai ter um choque. Porque eu acredito, conflitos, porque eu acredito numa coisa, eu quero algo. Se eu coloco a mente do meu filho, da minha criança, ali à disposição de uma pessoa cuja cosmovisão é totalmente diferente, eu estou colocando a minha criança num risco muito grande. Totalmente. Né? E a escolha, como que eu posso dizer assim, de ter um tempo de qualidade com o filho. Porque o que acontece? Hoje, a gente entende, a gente tem com muita clareza que as crianças vêm cada vez mais cedo para a escola, justamente porque os pais têm que sair para trabalhar, porque a sociedade mudou. Antes o pai trabalhava, a mãe ficava em casa e cuidava dos filhos. Hoje a mãe precisa trabalhar também. E em função dessa demanda, para conseguir pagar a escola, plano de saúde, viagem, uniforme e tudo, Tudo caro, né? tudo caro, o pai trabalha, a mãe trabalha. E às vezes acontece muito disso, de a criança não ver o pai, não ver a mãe. Então, fato é que os pais não têm tanto tempo com os filhos, mas o pedido que a gente faz e o conselho é: o tempo que tiver, que seja de qualidade. Se você tem só 1 hora do dia para ficar com seu filho, que seja 1 hora de qualidade. A melhor hora da vida A dele. melhor hora do dia dele, que ele fique ansioso por isso. Que você esteja ali de corpo e alma. Que você não esteja só sentado ali, enquanto o menino brinca com um bonequinho, você esteja aqui no celular. Porque é isso que ele vai levar. O tempo que eu tinha com minha mãe era ela no celular e eu brincando com uma boneca do lado dela. Então, já que não pode ser muito tempo, que seja um tempo de qualidade. Que o pai, que a mãe se dedique, se doe realmente para essa criança com intencionalidade. Para sentar, para conversar, para ouvir, para entender como foi esse dia na escola, para olhar no corpinho para ver se tem alguma mancha roxa, para entender se aconteceu alguma coisa, se alguém mexeu, se alguém bateu. Isso também é maternidade, é paternidade. Com certeza. Mas, se o pai e a mãe não dedicam este tempo para este filho, aí já começa comprometendo um monte de coisas que aí vai cair realmente no Sim. colo da gente. E a gente vai agir de maneira técnica, mas o nosso sonho, o nosso ideal é que essas coisas não aconteçam. Não que esses mesmo. cheirosinhos tenham uma relação boa em casa, que o papai e a mamãe, apesar da correria da vida, tenham tempo de qualidade com essa criança. E que essa criança tenha memórias afetivas. Que essa criança, quando chegar lá com 12, 15, 17 anos, 20 anos, ela olhe para trás e se lembre: puxa, meu pai sentava no carpete para brincar comigo. Eu lembro de uma criança que falou com o pai assim: pai, obrigado, porque o Senhor me deu amor e também me deu limite. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Lindo demais. A criança não, né? Já era adolescente quando Sim, falou isso pro mas pai. percebeu isso. percebeu. Mas reconheceu. Reconheceu. O grande problema, você falou de telas. Pra mim, é uma frase, eu ouvi essa semana, até pelo seu stories, lá do evento do International Sim. School. Os pais, se aquela criança está com tela, é porque a casa está em tela. Uhum. Entende? Então, assim, se uma criança é viciada em tela, os pais são Tem um viciados em contexto, tela. né? Entende? Então, assim, qual é o grande perigo da tela? A gente tem N perigos relacionados à saúde, que já foram comprovados, questão oftalmológica, neurológicas e tudo mais. Mas, para mim, o pior de tudo é a perda de tempo. É verdade. Meu pai é falecido, né? Ontem completou 11 anos. E eu dou graças a Deus por 2 motivos. Eu fui criado numa geração onde a tela não era tão importante. Uhum. Era uma tela de televisão que não era tão utilizada. E segundo, que eu tive tempo de qualidade. Olha aí, ó. A prova de Então, que o tempo de assim, qualidade quando é eu bom. olho para trás e lembro que meu pai me ensinou a andar de bicicleta, que meu pai brincou de carrinho, que meu pai esteve comigo nos momentos em que eu precisei, eu lembro com saudade. Agora eu pergunto, qual é a memória que o seu filho vai levar lá para frente? Como é que eu quero constituir uma nova geração de pais de sucesso se eu, sendo pai, não sou um pai de sucesso com meu filho? Entende? Então, o grande problema hoje é que a nossa base, eu volto e digo, para que uma árvore cresça saudável, eu preciso adubar. E o adubo Raízes tem fortes, sido péssimo. A gente tem visto crianças chegando na escola cada vez mais vazias. Uhum. E a Frágeis. gente precisando exercer o papel de pai, de mãe, de avó, de tudo.
Eu já vi criança chamando a pró de mãe. Ah, ele chama de mãe por quê? Tia, né? Pois é, por que Tem chama uma de mãe? discussão muito séria sobre esse tio. Exato. No Clube dos Bravadores, por exemplo, assim, pode parecer dureza, eu não permito. Tio não, quando sou seu parente. Eu sou ancião do clube, diretor associado, para que ele entenda que o clube, uma das premissas do clube é ensinar o respeito hierárquico. Isso, né? exato. Então ele tem que entender que ali tem diretor associado, tem conselheiro. Dentro da própria unidade tem o capitão, tem o secretário, tem o capelão. Então ele precisa entender isso. Então quando eu entrei no clube, me tratavam assim, eu replico aquilo que eu aprendi. Mas porque eu acho que é importante. Então, essa carência, Magno, a gente vê muito nas crianças hoje. A carência da atenção. Ou aquele pai que, quando está com o filho, faz questão de ser o pai blogueiro. Eu vou instagramar todos os meus momentos com meu filho. Gente, às vezes a criança só quer um abraço. Às vezes a criança só quer que você se desconecte do seu mundo para estar ali com ele naquele momento. Sentar, ainda que você jogue um videogame, que seu filho jogue um videogame, não é errado na dosagem certa, mas que ele jogue um videogame com você. Entende? Ah, vamos assistir uma série, vamos maratonar, né? Que hoje é a palavra do momento. Vamos maratonar uma série, mas que maratone você e seu filho, para vocês terem do que conversar, do que dialogar. Será que aquele momento do carro tem sido um dirigindo e o outro ali no celular? Ou tem sido um momento em que você está dirigindo e você está conversando, interação? Entende? Hoje eu fico percebo no clube alguns pais assim, que são ativos, sabe? Participativos, que na reunião do clube, reunião de pais do clube, eles estão, que acompanham ali o filho e perguntam. E aí eu vi esse último acampamento, foi, né, eu contei o testemunho hoje na igreja, foi bem emocionante, porque nós programamos um ônibus, o motorista deixou na mão, fomos pro segundo, o cara deixou na mão o segundo. Pois só no terceiro que aí foi. Só no terceiro conseguiu, aí só deu para ir no dia seguinte, enfim. Foi tenso para as crianças que estavam aqui. Imagino. Crianças chorando. Aí tiveram duas reações. Alguns pais que ficaram, assim, corretamente chateados com a situação, apesar de ter sido algo imprevisível. Claro. Né? Nós procuramos os meios que sempre buscamos para atender essa demanda. E tiveram outros que foram fantásticos, parceiros, que vieram para a igreja, legal, que alimentaram os meninos junto com os adultos que estavam aqui. Alguns assim, pai, eu não queria dormir aqui, já que a gente vai ter que dormir aqui só vai amanhã, me leve para casa e traga amanhã cedo. O pai foi, e no outro dia, 5 horas da manhã, estava aqui para poder mandar um menino, sabe? E no dia que nós chegamos do acampamento, eu estava ajudando a descarregar o ônibus, eu vi o pai perguntar sem abraçar o filho: e aí, filhão, como é que foi, sabe? Ele estava mais empolgado para ouvir a experiência do filho. Aí eu te pergunto, como é que são essas crianças? Isso eu achei fantástico. Fantástico. Como são essas crianças? Eu me arrepiei, Aí eu pergunto a você, como são essas crianças? Eu acredito que vocês devem ver uma resposta muito positiva nessas crianças. Diferente, entendeu? Diferentes daquelas que não têm esse incentivo em casa. Sim. Entende? Aproveitando até, Adriel, você lida diretamente com uma criança, certo? Sim. E você percebe, você, né, tá ali na linha de frente, é a primeira barreira que retém essa descarga de emoção trazida por ele, seja pela falta, seja pelo excesso, enfim. Qual a dica você poderia dar pro pai, assim, em relação a perceber isso? Às vezes, eu não sei, né? Se Deus me der a graça de ser pai, como é que vai ser? A gente vai aprender. Mas eu sou desligado com muitas coisas. Talvez eu possa ser até um pai desse que o filho chega em casa e eu esteja viajando na maionese e eu preocupado com o trabalho. Corro o risco, sendo bem sincero. Todos nós corremos. Né? Mas eu gostaria de receber a dica de um professor, pai. Observe isso aqui no seu filho. Isso seria de grande valia. Eu sei que nem todos, né, aceitam de bom grado, né? Até porque, e alguns até dizem que você não é pai, como é que você pode querer me ensinar? Isso. Entendeu? Mas você é profissional. Sim. Né, da área, 10 anos de atuação. Tem algo a ensinar, com certeza tem. Essa dica eu acho que seria valiosa e importante dar a esses pais. Antes de dar a dica, eu vou contar uma situação. Teve a comemoração do Dia dos Pais na escola, e aí nós fizemos uma dinâmica
onde as crianças ficaram deitadas, a gente cobriu as crianças e ficaram só os pés de fora. E aí o pai ele tinha que identificar qual era o pé do seu filho. Uau. E aí eu fiquei, assim, muito impactado negativamente, porque muitos Confusão. tiveram dificuldade Uau. de saber quem era o seu filho. E aí a primeira coisa que eu digo para um pai, todas as vezes que ele vem falar, eu escutava muito isso quando eu estava com o ensino médio. Eu não conheço ele, não é possível que ele fez isso, eu estou reconhecendo o meu filho. Quando foi que ele mudou? Essa pergunta muito recai sobre a gente, ou se não, recai exatamente isso que você falou. Professor, eu faço o quê com meu filho? Aham. Eu escuto isso quase que 99% das vezes. Eu faço o quê com meu filho? Olha bem, de fato eu não sou pai, mas é o que eu sempre digo. A gente não é pai na prática, na teoria, né? Mas a gente adquire todo o processo. Expertise. Toda a expertise, isso mesmo. O skill a gente pega rapidinho. Primeiro eu preciso conhecer. Existem os estigmas, né, do ser humano. Como é que é essa criança? Quem é essa criança que eu estou lidando? Certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Ele é teimoso demais, professor. Eu tento fazer. E você é o quê, pai? Às vezes, o que é que acontece? O pai ele não aceita que o filho tenha suas qualidades ou seus defeitos. Então, ele começa a brigar consigo mesmo. Parece que tem um espelho na frente e ele está brigando consigo mesmo. Então, eu digo assim, comece a se reconhecer. Comece a perceber que se ele está teimoso, é porque em algum momento a teimosia foi facilitada para ele. Se ele está dislexo, né, no sentido de... ele está dislexo, não, desculpe, desleixado no sentido da educação, em algum momento foi permitido esse momento de desleixo dele. Então, o primeiro ponto é, reconheça essa criança, identifique nessa criança a necessidade de ajuda. E se essa necessidade não for algo resolvido em casa, não consiga. E como é que eu identifico isso? Uma coisa que era rotina da minha casa, certo? E que eu acho que isso tem muito na educação positiva, é que eu sempre falo. Toda teoria, a gente tem uma coisa de boa para retirar. E uma das coisas boas que eu acho que você fala muito da educação positiva, e eu acho que isso era uma coisa que, se eu tiver um filho, eu aderiria, era o sentido da conversa, o momento da escuta. Então, uma vez por semana, tire um momento para você sentar com o seu filho. Mas não faça aquela reunião administrativa, digamos assim, onde você vai sentar com pautas e tudo. Não faça assim. Faça uma reunião. Esse seria eu. Momento, botar slide. Bota um slide. Não precisa gráfico, disso. Essas pois coisas. Sente com seu filho para comer uma pizza. Se você, por exemplo, é pai, não, hoje a gente vai ter o clube dos meninos. Saia com seu filho, só você e seu filho. Ou se você é mãe, saia só você e sua filha, ou só você e seu filho. E procure ouvi-lo. Às vezes a criança ele só quer contar para você o dia dele da escola. E nunca pergunte assim, fez o quê na escola? Não. Meu filho, e aí hoje você foi pra escola? Você teve... Eu vi que lá no seu cronograma que você teve aula de inglês. Como foi? O que foi que aconteceu hoje na aula de inglês? Você aprendeu o quê? Ou seja, Você mostra sabe pra que ele que você tá interessado, Entende? antenado no dia dele. a criança ela quer ser escutada. Ai, meu filho conversa demais. Fala demais, professor. Parece que engoliu a pílula da Emília. Que bom que você tem um filho comunicativo. Significa Sabe se que ele tem a expressar. abertura para conversar com você. Entende? Eu não aguento ouvir o meu filho. Não. Escute, ele quer ser escutado. Você, né, no grosso modo falando, é o primeiro psicólogo do seu filho. Então, escute-o. Escute o aconselho. Por quê? Porque lá na frente, quando ele for tomar a decisão da primeira namorada, quando ele for tomar a decisão do primeiro emprego, quando ele for tomar a decisão do casamento, é a você que ele vai procurar e não a outra pessoa. E ele vai fazer Perfeito. escolhas mais corretas, né? Exatamente. Perfeito. A Bíblia diz em Provérbios, eu citei esse mesmo texto na semana passada, vamos caminhar para o final com esse sim, mesmo texto. sim. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quando ela for moço, né, quando ele for moço, não se desviará dele. Esse talvez, em relação à educação infantil, seja um dos conselhos mais sábios, Com certeza. que perpassou aí gerações, né? Gerações. O papel da igreja, né, assim como o papel da escola, é colaborar com a formação Dar dessas suporte, crianças,
contribuir, dar suporte. Eu louvo a Deus de ver alguns pais que ajudam tanto o Clube dos Desbravadores, que deixa de ser uma escola. Sim. Assim como eu imagino que você deve ter aí em mente alguns pais que colaboram tanto com a escola, né? Ali com a sala de aula, com os coleguinhas que são engajados ali e às vezes até ajudam outras crianças e outros pais. E nós precisamos caminhar nesse sentido, né? Nesse mês que falaremos sobre as gerações, a gente precisa entender que essa fase da geração, que é a formação do caráter, que é o que vai ajudar a criança a se desenvolver e fixar memórias afetivas ali de extrema importância para a vida dele, é o momento que todos nós podemos e devemos ajudar. Eu vou relembrar aquilo que Santana falou uma vez sobre direito. Existem pessoas que podem fazer alguma coisa, existem pessoas que devem fazer. Isso Nesse mesmo. quesito, até saindo um pouco dessa questão jurídica, eu acho que todos nós devemos colaborar, né? Vocês como profissionais, eu como um líder da igreja, né? Não é só, vixe que menino chato, vou chamar o pai e tal, não sei o quê, mas até ajudar a sentar e conversar na medida do possível para que aquela criança também encontre, além dos pais, outros pontos de ancoragem ali em relação à confiança. Foi um prazer tê-los aqui. Assim, eu penso que isso, né, essa nossa conversa vai ajudar muitas pessoas. A gente tem recebido alguns comentários, alguns elogios, algumas pessoas que dizem assim: rapaz, repita, foi muito pouco, está muito curto o tempo, vocês precisam aumentar aí. Mas assim, que Deus continue auxiliando vocês nesse ministério que vocês exercem. Né? Cuidar de outras pessoas é sempre algo fantástico, na minha opinião. Eu lido com coisas e para mim é fácil lidar com coisas porque são inanimadas, não reclamam, né? São poucas pessoas que eu lido no meu dia a dia ali no trabalho. Mais coisas, números, isso pra mim é maravilha. Mas vocês já a gente não. ama um cheirosinho, né? Com certeza. Já vocês, o papel que vocês exercem na vida dessas crianças e desses pais, com certeza, se não em todos, que seja um que vocês marquem a vida, já fará uma grande diferença. E eu gosto sempre de pensar assim, de olhar, ver a árvore ainda na semente. Sim. Porque às vezes tem um potencial tão lindo nessa criança que ela não sabe, que às vezes o próprio pai não sabe, né, Adriel? Isso mesmo. E quando a gente conversa e a gente caminha juntos ali, a gente sabe, vai crescer, vai brilhar, vai dar certo. Então, isso é gostoso demais. Que sabe, bênção. Adriel tem 10 anos na educação, eu tenho 20. E hoje eu já posso encontrar alunos que, nossa, como me deram trabalho. Sim. E eu falo, eu digo, gente, como foi bom não ter desistido de você. Como foi bom. Aí tem uns que falam, gente, você virou gente, casou, tem filho. Professor, ó como é que tá, olha que legal. Isso é gostoso demais. Então, eu acho que o lindo da nossa profissão, e acho que a Adriel concorda com isso, é isso. É olhar e ver ali um potencial. E com a condução de Deus, né, com tudo ali que Ele nos concede, poder ver essa criancinha, esse cheirosinho aí crescendo e se transformando numa pessoa melhor, né, equilibrada, centrada. E isso é gostoso demais. Não tem dinheiro que pague isso. Bênção. Com certeza. É maravilhoso a gente ver os resultados. Exato. Os bons resultados, a gente encontrar com alunos que já estão na faculdade, que já estão terminando faculdade. É engraçado que eu digo sempre pra eles, olha, eu não envelheci, vocês que cresceram. Vocês que cresceram. A gente continua a mesma coisa. Eu já ia Mas foi falar que a ótimo. soma dos 30 anos de experiência aí chegou na minha idade. Cláudia, você pode encerrar o programa com uma oração? Posso sim. Vamos orar então? Querido Deus, bondoso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, o Senhor tem capacitado pais, homens e mulheres para que possam educar crianças da melhor maneira possível. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe que assistiu esse podcast, que o teu Espírito Santo esteja com eles todos os dias, os capacitando, os dando sabedoria,
sabedoria, os dando coragem para enfrentar os desafios, mas que, sobretudo, eles entendam que na escola eles têm uma parceria segura, sim, que os professores estão ali com o objetivo de ajudar, de ser um suporte, para que os filhos deles sejam educados e cresçam da melhor maneira possível. Amém. A nós, educadores, tanto nós, eu e Adriel, que estamos aqui representando um grande número de educadores, que o Senhor também nos capacite, nos dê inteligência, nos dê sabedoria, nos dê leveza no trato, para que, de fato, nós possamos educar da maneira como o Senhor espera de nós. E que nós possamos juntos preparar homens e mulheres para ser cidadãos aqui nessa terra, sim, mas que sejam também cidadãos do reino dos céus. Amém. Porque esse é o nosso grande objetivo através da educação e através da escolarização, preparar cidadãos para o reino dos céus. Amém. Fica conosco, nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom que você esteve conosco até aqui, né, em mais um episódio do Na Bíblia Pode. Na semana que vem nós receberemos aqui outras duas grandes figuras que também atuam diretamente com a geração dos adolescentes, né, da adolescência. E nós aguardamos você no próximo episódio. Adriel, Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Que Deus os abençoe e nos abençoe sempre. Um abraço, boa noite, que Deus lhe conceda uma excelente semana. Valeu!